Acidente aqui ao vivo. Estamos aí, beleza? Estamos na nossa primeira transmissão ao vivo aqui do 12 Livros. Vamos testar, até ficar aí com o convite da galera que está participando, mandar perguntas. Pode interagir com a gente aí à vontade, que vai ser mais legal do que participar do nosso bate-papo aqui, do que ficar só os três falando, que esses três chatos aqui falando. Pode a galera aí estar participando também. E se ninguém aparecer, a gente se vira também, não dá nada. Exatamente. Mas... Inclusive, mais do que estar participando, pode, por favor, estar divulgando aí, compartilha essa live, para estar alcançando mais pessoas aí, tá divulgando a leitura, esse projeto. Então, e hoje a gente tem um assunto que eu achei bem legal, que é o... Fez a ideia, né? Que por coincidência, por acaso, a ideia da foi dica, sua. mas beleza. Então, o assunto de hoje é, cara, tu precisa ler esse livro. Então... que algumas vezes a gente pega algum livro, quando acaba de ler, dá aquele... Caraca, todo mundo precisa ler esse livro. É verdade. Inclusive, quando isso acontece, é legal pra caramba. Já é comum acontecer isso com vocês, só que... Cara, acontece muito comigo. Tanto que a gente vai trazer algumas ideias de livros aqui que aconteceu. E tem vários que eu podia falar, mas é uma coisa que acontece direto. Como a gente tem esse desafio de no mínimo 12 livros por ano... eu sempre tento escolher os melhores livros para ler, para que eu tenha pelo menos assim, que a maior parte deles, quando eu termine, eu falo, cara, eu preciso que alguém mais leia esse livro para comentar comigo. Geralmente são vocês. Mas acontece bastante. Legal. Eu, tipo assim, cara, eu tô vamos dizer, numa maratona de livro que os últimos que eu li, eu gostei tanto, que aí, tipo assim, parece que todo livro que eu tô comentando, não, mas esse aqui tem que ler mais, não, esse aqui também. E aí já tá ficando, parece que todo livro eu tenho que comentar. Mas tem uns mesmo que chamam muita atenção. Tem coisas assim que, pô, mas por que terminou? Aí parece que, pô, essa história podia ter sido um pouquinho maior, alguma coisa, porque parece que a história era tão boa que parece que faltou coisa. Faltou porque, assim, dava mais vontade de ter ficado tempo ali lendo. E eu acho que o bacana do livro é isso. O livro, quando é massa, ele tem que ter aquele diferencial a mais para a pessoa ficar assim. Às vezes, até quando é uma série inteira de livros, né? Tu lê um, meu Deus, tem que ler outro, e meu Deus, tem mais outro. E tu já fica naquela ansiedade de ler. E isso que é o bacana do livro, que sempre vai te despertando a vontade de ficar lendo. É o autor, é a sequência de livro. Isso é massa pra caramba. Aí eu vejo que, não sei se eu sou chato com um assunto que é difícil, mas tipo, comigo... Até no final do ano passado, início desse, tinha entrado assim uma fase, não sei se eu tinha feito algumas escolhas ruins, tipo, entrando numa sequência assim que tava quase ficando... Os que eu acabei de ler foi meio que empurrando alguns, até que agora esse ano, agora que eu comecei a pegar uma sequência que li um atrás do outro, assim, que caraca, eu quero divulgar, quero que, cara, lê isso aqui pra gente poder conversar sobre isso. Quando acontece isso é legal pra caramba, né? Você escolheu o melhor dos livros, eu acho, quem sabe. Sim, até comecei a praticar um pouco mais daquele negócio até que já falei algumas vezes, que é tipo, comecei a ler e não gostei muito, Desistiu. vou tentar corta do que ficar se arrastando, é uma bosta. É uma bosta. Mas tem livro, cara, que às vezes, não sei se vocês pensam assim, mas tem livro que tu lê e às vezes no meio dele ali tem algo que não te chama tanta atenção, mas o livro é bom. Ó, eu vou dar o exemplo do Sapiens. O Sapiens, do começo ali, eu queria engolir o livro. Chegou num ponto ali que começou a falar umas coisas que chegavam a me dar sono. Eu li empurrado, parece que eu nem lembro. Agora, no final, tava fantástico de novo. Mas eu sei que ali no meio tinha uma coisa que não me chamou a atenção. Eu sei que é muito de cada um. Talvez vocês vão ler ali, vocês vão gostar do meio e não vão gostar do início e do fim. Mas, às vezes tem livro que eu vejo por mim. Às vezes tu tem que dar uma forçadinha, ler, pra ler o resto. Às vezes que, claro, a não ser que não goste dele, né? Foi uma má escolha. Mas eu como gostei muito do início, depois pausou um tempo ali, não gostei, depois voltou, ficou bem bacana. Isso já aconteceu contigo, com vocês? Eu acho até que que é um clássico, tipo, que pra muitas pessoas é assim, louvável, tipo, pra mim é um livro muito, muito, muito bom de conteúdo, só que pra mim pelo menos, a leitura dele eu achei meio chata, embora tenha muitos exemplos, mas que a leitura dele pra mim, eu li porque o conteúdo dele é animal, porque é As Armas da Persuasão. Pra mim é um livro que a leitura eu não acho não é uma leitura tão agradável. Não é agradável. Só que, cara, o conteúdo desse livro não tem, tipo, é leitura obrigatória. Uhum. E é verdade. Eu li o livro e eu vou te contar que eu fiz a mesma coisa. Peguei um Pravato pra ler
E li todo e tal, mas a leitura era... Eu tava no início, não tinha hábito. E daí era uma leitura pesada. Nossa, parece que as ideias Maçante, no caso. se embrulhavam na mente. Isso que o livro ainda toda hora vai dando exemplos práticos, isso que ele vai tentando dar essa quebrada, mas ainda assim chega a ser um pouco maçante, só que nossa, mas o conteúdo é animal. E bons exemplos dele, né? Nossa, uns exemplos bem aplicável, né? Falando em exemplo, então, Paulo, um livro que tu leu e, cara, que tu virou chato de, cara, tens que ler esse livro. Cara, eu acho que muitas pessoas já me conhecem como o chato que fala, tipo, cara, tu tem que ler esse livro, sabe? Parece que... Eu conheço só como chato mesmo. Só como chato, sem a parte do livro. Cara, tem um que até separei aqui, que foi um dos últimos que eu li, que foi o Ponto de Inflexão, que até foi o último que tu leu também, né? Sim. Que é um baita de um livro, eu já gostava dos livros do Flávio Augusto ali, do GV, mas aqui eu sempre gostei de biografia, sempre gostei de ler de livros da história das pessoas, fatos reais, e aqui ele conseguiu mesclar os dois, o que aconteceu na vida dele, porém com momentos de grande decisão. E é incrível, cara, o tanto de decisão que esse cara fez e como isso ajuda no nosso cotidiano, em relação a gente tomar grandes decisões para aceitar ou não aceitar, sabe? Então, a história dele é fantástica e foi um livro que, cara, quem puder ler, pode ler, que não tem como achar ruim. E a leitura é muito tranquila. Tem gente que eu vejo que lê esse livro assim em uma semana, 2 semanas, porque é fácil de ler, não é aquele livro maçante, ele te envolve, sabe? Até um adendo aí que até comentei com o Paulo, até que dá de ver tipo, que a evolução até como escritor dele, tipo, começando a usar tipo, alguns... Tem um nome pra isso que eu não lembro agora, que é tipo, tu conta uma história aqui no início, o livro se prossegue e lá no final ele usa metáforas com aquilo com uma história que aconteceu antes, tipo... É uma conclusão, né? Tem um nome específico, mas é tipo a conclusão do capítulo e o que foi aprendido com isso. Mas até tipo, cara, tipo, o que ele usa muito disso é aquele salto de bungee jump, ele começa a usar isso muito como metáfora, tipo, quando ele toma algumas decisões, lá, tipo, quando fala da compra do Orlando City. Ou do grilo lá que ele... Que falava que tinha tudo a favor dele, tinha os números, só que ele tava sozinho lá pra lado do bungee jump, então... É, verdade. Tem muita decisão que ele tomou que eu não sei se eu tomaria a mesma coisa, cara, por medo, sabe? Por grande receio, porque é uma decisão que envolve muita grana, muita decisão da vida pessoal dele e exige muita coragem, assim. Tipo, é um roteiro de filme que nem um roteirista de filme colocaria nesse jeito, sabe? De tão louco que foi as decisões, assim, sabe? Não é nem um pouco, digamos que padrão o que foi feito, sabe? O legítimo ponto de inflexão. É o ponto de inflexão, exato, quando muda tudo. Chegou a ler esse livro, Greg? Não, ainda não, mas tá na lista. Tá na lista. Mas é um livro bom, porque você vê que todos os livros do Flávio são de uma leitura bem fácil. Sim. E ele é tão abrasileirado, não sei se é a palavra certa, nem sei se existe, mas é tão fácil de tu ler e tu se identifica com tanto que é boa a leitura demais. E aí tu vê que, nossa, ele passa trabalho, porque no começo falava também era pobre igual qualquer pessoa. Mas mudou porque ele tomou decisões muito corretas, né? Na hora certa. Sim. Ele mostra cada decisão ali, como é que foi tomada. Agora, fez cada decisão que, pensa assim, né? Puxa vida, que coisa, né? Como é que ele pensou isso e... Não, pensa o seguinte, o cara vendeu a empresa dele por milhões, passou alguns anos e ele comprou de volta, novo, né? sabe? E, tipo, quem faz isso, cara? Quem compra, assim? É muito difícil que isso aconteça. Às vezes, no caso, tem a história de você ser expulso da tua empresa e depois você vai lá e compra a empresa, sabe? Isso daí acaba, já tem algumas histórias assim, mas você que decidir vender e depois comprar de novo, Não. é um absurdo de bom, cara, muito bom mesmo. Pra te ver, porque a maioria deles, vou dar um exemplo assim, ele até pensa a longo prazo. E o Flávio ele é muito inteligente. E, provavelmente, estrategicamente, ele deve ter pensado alguma coisa. Ele esperou a valorização e comprou de novo. Viu que estava sendo rentável. Né? Então, Não foi sorte. Sorte não, foi porque nem um pouco de sorte. é conhecimento, porque o cara é fera, né? Certeza. Isso aí. E Greg, um exemplo teu. Qual o primeiro livro que tu diz aí que tu queria fazer o mundo ler esse livro? Olha, até é um exemplo bem parecido, que aí é o do Rick Chester. Por quê? Porque pupilo... é um pupilo, né, do Rick Chester. Rick Chester, para quem não conhece ainda. Mas assim, ó, o que acontece? O Rick, né, a história do vendedor de água, começou do nada, e assim, ó, às vezes porque todo mundo passa, é muito comum, né, tá altos e baixos, agora uma injeção de ânimo é o livro, tu vê o trabalho que ele passou,
o que ele fez. E assim, ó, ele mostra tantas vezes que ele se rendeu por fatores externos, que aí ele, né, demorou a tomar a decisão. Problema que a gente passa. E aí ele mudou de vida e disse assim, ó, vou mudar de vida. E mudou. E vi como é fácil. Não que é fácil, mas assim, é só uma decisão. Então, cara, é uma injeção de ânimo. Eu acho que todo mundo tem que ler, porque todo mundo costuma se botar como vítima. E, cara, tu só é vítima na tua mente. Tu para de ser vítima quando tu decide tomar ação. Então eu vejo que todo mundo tem que ler, porque a gente às vezes fica desmotivado e essa é a injeção de ânimo necessária. Quando eu acabei de ler o livro do Rick Chester, até não lembro se foi no ano passado que eu li. Ou foi final do ano. Passado. Quando eu terminei, eu pensei o seguinte: o povo brasileiro deveria ler esse livro. O grande povo brasileiro, a grande massa de gente, sabe? É aquela coisa mais popular, entender que, cara, não é porque eu nasci com menos privilégios que eu não posso ser bem sucedido. Claro que o meu caminho vai ser mais duro, o meu caminho vai ser muito mais triste, muito mais chorado, mas eu tenho chances também de chegar lá. E às vezes até por eu ter nascido de uma maneira mais humilde, ter passado por tanta dificuldade, me deixa mais forte depois, para eu poder tomar mais decisão e crescer mais ainda, sabe? Então eu acompanho o Rick pelas redes sociais, no caso, e é fantástico o trabalho que ele faz falando a linguagem do povo, sabe? Exatamente. Ele bota bem o Minuto do Empreendedorismo, o canal dele. E assim, ele dá exemplo na prática. O cara, mas eu não tenho dinheiro para inventar um negócio. Cara, tu pede R$10 emprestado, tu vai pra beira da praia, tu vende as águas, tu compra água, tu compra isopor, tu vende isopor, tu paga as coisas. E assim, se quiser mais mastigado, cara, se quiser uma coisa mais moleza que isso, é só sentar no pudim. Porque assim, ó, tá muito mastigado. Ele dá o passo a passo para te fazer um negócio que assim, ó, isso aí vai te transformar em rico? Não necessariamente. Mas é o passo para te mudar de vida. Então, às vezes tem gente que ganha o salário mínimo, ele tem dias que ele fala que ganhava R$800 vendendo água. E aí? R$800 vendendo água? Não é fácil? Foi pensado muito que assim, você tá sem emprego, faz isso, sabe? Opa, nossa. Vai. Nossa, Tá firme? tá firme, tá 100%. Cara. Ali, ó. Não, 100%. O celular é teu, né? Então tá tudo certo. Tá 100%. Acho que não vai quebrar. Se quebrar, não é mesmo. A gente tira da nossa cota ali, né? Nossa, louco. Dá 100%. Vamos seguir aí. E tu, Rafa, qual é o que tu acha que é o principal aí que tem que contar pra todo mundo? Tá quebrando... Entra até um pouquinho, que chega a ser um pouquinho maçante, só que vale a pena demais a leitura, até quando... Digamos, na retomada de leitura que eu tive, acho que foi o primeiro livro que eu li quando eu tinha retomado a ler, que é os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Que é um livro assim que eu comento com todo mundo, assim, que basicamente quase todos esses livros que falam assim, de desenvolvimento pessoal, coisa assim, quando tu vai ler, depois de ler esse livro, mas já li sobre isso. Algum outro livro talvez se aprofunde mais, é legal, é interessante continuar lendo sobre, só que esse livro já toca em todos os âmbitos, já é muito completo, muito bom. Não vai cair. Eu tô lendo esse livro, Rafa. Recomendei porque é um dos que eu boto assim que, cara, que quer começar a ler, talvez eu não recomendo muito como primeira leitura, porque talvez é um livro que é grandinho. Tem umas partes um pouco maçantes. Chega a ser um pouco maçante, só que, cara, mas talvez depois que pega o ritmo, tem que estar na lista de leitura, porque é muito, muito bom. Vale muito a pena ler esse livro, cara, muda a cabeça. Verdade. Pode ver que ele é a base para todos os coaches hoje do Brasil, né? E até do mundo, eu acho, porque tu vê que ele dá bem também, uma coisa que o Rick dá, é aquele conteúdo bem mastigadinho e depois, tipo, tu só tem que absorver, sabe? Tu só tem que aplicar, porque tá bem explicado ali. E agora, tu vê que, claro, eu gosto muito dos livros do Paulo Vieira, mas também é a mesma coisa, só que, né, com outro vocabulário, mas também é um conteúdo bem bom, mas esse livro tem tudo, né?
É legal, a gente sabe que a gente está num patamar bom de leitura de desenvolvimento pessoal ou profissional, é quando a gente pega um livro e o conteúdo dele pra gente é mais ou menos parecido com outros, sabe? Com certeza a leitura vai agregar no conhecimento, conta muito ler um livro novo assim, porém se você, aquele tópico, às vezes, isso aqui eu já vi, isso aqui eu já entendo um pouco, quer dizer, pô, eu tô indo bem, né? eu tô lendo bastante livro bom, quer dizer, né? Sim. Deixa eu ver. Pô, que dica mais que tu dá aí, Kio? Vamos lá, eu separei todos os meus livros aqui, cadê? Tá, vamos lá. Eu tenho um livro do Tony Rizet, ou Rizaya, não sei qual que é a pronúncia certa. Ele é um descendente de chinês ou japonês, até me desculpa se eu errei. E é muito bom também, coincidentemente, é tipo uma biografia. E a história dele que ele ensina as empresas ou profissionais a fazer da felicidade um bom negócio. Então ele pega a empresa dele, que se chama Zappos, é uma empresa que é de uma loja virtual, ele construiu essa loja virtual lá em 2000 bolinhas, quando lojas virtuais praticamente não existiam, e a cultura dele foi fazer com que os funcionários fossem tão bem cuidados e trabalhassem com tanta felicidade que naturalmente eles transmitiam isso para os clientes. Então o atendimento deles sempre foi humanizado, sempre foi um atendimento muito diferente. Então a fidelização de clientes que eles tiveram nesse site foi muito grande. De pessoas que compravam uma primeira vez e às vezes faziam questão de comprar produtos na loja de novo só para ter o atendimento deles. Então tem várias histórias pequenas aqui de funcionários das Zappos que ficavam horas no telefone com os clientes falando sobre os produtos. E consequentemente ele passou por muita dificuldade no caminho, mas mostra o caminho do sucesso dessa empresa que ele fez. Então, como eu gosto muito dessa parte de atendimento humanizado, de atendimento, de vendas também, foi um livro que me abriu os olhos, sabe, em relação ao diferencial de um bom atendimento para um atendimento humanizado. Então, é o tipo de livro que quando eu terminei, a primeira coisa que eu fiz foi devolver, porque era emprestado pelo que eu li, depois eu comprei. E eu ainda coloquei um post-it pro dono do livro, falei, cara, esse livro é muito bom, mudou meu pensamento e eu acho que todo mundo aqui na agência deveria ler. Porque realmente eu acho que todo mundo deveria ler. A minha vontade era, cara, todo mundo tem que ler esse livro e ler até amanhã, pra saber, sabe? De tão bom que é. Massa. Eu não li ainda, mas já tive uma recomendação aí pra ler, né? E a minha recomendação foi tipo assim, leia, cara. Leia porque precisa. Entrou pra fila, vai ser depois do Inteligência Emocional, vai ser o próximo. Legal, show de bola. O próximo teu, Paulo. E Paulo, Greg. A gente é muito parecido. Um livro assim que eu li já faz um tempo, mas já que tá aqui eu queria comentar, que é A Arte da Guerra do Sun Tzu. Cara, que baita livro, tá? Eu li ele no começo, quando eu tava pegando o hábito. E assim, o livro, ele, tipo assim, ó, ele é bem antigo, né? Eram dizeres lá, né, do Sun Tzu. Só que assim, coisas que eles levam pro empreendedorismo hoje faz muito sentido. Tem coisa que... Nossa, tem frases ali tão reais, tão aplicáveis hoje que tu vê que parece que foi escrito esse ano, sabe? E é um livro assim, ó, que tipo, o conteúdo é bem fácil de consumir, historinha, vai contando, tu vai se identificando, só que é tudo bem prática. É tudo mostrando, ele vamos dizer assim, ele filosofa muito, mas só que tu consegue pensar, nossa, isso faz sentido aqui, eu preciso disso, eu quero isso, faz sentido em relação a aplicar com cliente, daí assim, com os clientes, daí assim, faz bastante, é um livro, vamos dizer assim, que todo mundo tem que ler, porque para a parte de negociação e empreendedorismo, eu acho que todo mundo precisa, é uma parte mais assim para se tornar um pitbull, um negócio, porque ele é um pouco mais, tem uma pegada um pouco agressiva e tal, mas é bem aplicável para o mundo dos negócios, eu vejo. Dele até eu acho interessante que eu li muito tempo atrás. O que ele tem ele é muito, muito simples. Quando eu lia tinha outra cabeça, tipo, tava falando, eu tava lembrando assim, de quando eu tinha lido ele, até quando tinha outra mentalidade, outra cabeça que eu li ele, nossa, muitas coisas que ele fala tipo, é óbvio, é muito simples, só que só que o sucesso é óbvio. Porque até eu li assim meio anos atrás, quando eu li, tipo, que era mais ignorante no sentido mais cru da palavra,
ele é assim, pô, mas isso aqui é óbvio, tipo, pô, aquela leitura, pô, a hora Só que o cara tá falando é óbvio isso, só que e Mas fazer, mas tu é faz, prático, E, outra... e assim, os caras milionários, empreendedores, a única coisa que eles fazem é mais do óbvio. Só Sim. que eles fazem mais de coisas que a gente não costuma, até a gente pode estar fazendo, mas não, às vezes não faz mais. Eles repetem mais, eles persistem mais. Persistem, no não caso, desistem. É a única coisa, porque assim, todo mundo faz todo dia o óbvio. Agora, quantas vezes tu faz o mais do óbvio? O que tu aplica 100% do teu óbvio ali no que tu vai fazer? Então, se tu consegue fazer isso, provavelmente você vai ter sucesso. Agora, a maioria das pessoas vai percorrer esse caminho e para na metade, né? Me corrija se eu estou errado. Esse livro é meu, até eu li, mas eu não lembro. Faz tempo que eu li. É nesse que tem aquele conto que eles chegam numa praia e que a gente só tem 100 soldados, não sei, eu posso até errar os números. E o exército do inimigo viu que era muito maior, tinha 300, 500, e os soldados falavam pro capitão, ou pro líder, né? Falando, a gente não vai conseguir ganhar desses caras, a gente não é o suficiente e tal, tudo mais. E o líder fala, não, tudo bem, vamos dormir aqui na praia, vamos ir, a primeira coisa, amanhã de manhã a gente vai embora, porque realmente não vai dar. Aí de madrugada o líder foi lá, queimou os barcos, tudo, todo mundo acordou e fala, agora sim a gente vai lutar até a morte e realmente a gente vai vencer, é vencer ou morrer. Única opção. Aí eu não sei se eles venceram, né, mas... Há boatos que sim, é colocado no livro. não sei, mas é uma história bonita. Até, como segunda opção até que eu coloquei, até tá aqui esse livro, que é o hobby como um artista. O Austin, Esse é bom. Esse é bom. Cara, leitura Super. que é pra ler, é super simples, até eu quero... Se tu não lê esse livro em 2 dias no máximo... Eu quero reler, um dia. eu quero muito reler ele logo, porque, cara, tipo, principalmente pra... Acho que é pra todo mundo, tipo, pra minha área profissional, que tá criando vídeo, coisa assim, tipo, isso aqui eu li ele e comecei a aplicar no meu dia a dia, eu quero reler agora pra talvez pegar alguma coisa que tenha passado despercebido, ou já foi esquecida pra estar aplicando, só que até eu vejo muito pro uso profissional, isso aqui cara, é excelente, tipo, eu recomendo pra quem trabalha assim, principalmente com parte de criatividade, que tem que estar criando algo. Isso que é o básico do básico do básico, porque aquele negócio que ninguém cria nada do zero. Tem que saber pegar... Tu cria coisas com referências. Isso aqui fala basicamente sobre isso. Exato. Pior que Da onde tu vai pegar as ideias. Eu comecei a aplicar muito isso, tipo, profissionalmente mudou tudo. Esse é um baita livro, eu li esse livro também, tem até uma continuação dele, a continuação eu não li. É uma coisa que do trabalho, como é que é? Mostre seu trabalho. Mostre seu trabalho, isso. Tá, primeiro roube e depois tu mostra. Tipo assim, roube e depois mostra pra galera. Mas eu gostei bastante também, eu vou te dizer que até foi um dos primeiros livros que eu li nesse formato, sabe? De formato de figura, texto, livro menor, sabe? Sempre tive mais o hábito de ler livro só de texto mesmo. Então, não que eu não levava a sério, mas nunca quis que eu comprar um livro que era num formato assim mais simplificado. E me surpreendi bastante, porque é um baita de um livro. Baita de um livro mesmo. Verdade. E tu, Paulo, tem mais alguma dica pra gente? Cara, tenho várias. A gente pode fazer um podcast só dos meus livros, se vocês quiserem. Mas não, vou pegar esse aqui, tá na sequência. É um livro do Tim Ferriss, que se chama Trabalhe 4 horas por semana. É um livro, cara, que eu li ano passado. É um dos livros que eu mais grifei, eu acho. Tem muita coisa. Pintado de fora a fora. E foi uma mudança de mindset total, depois que eu li esse livro. Claro que aqui ele é um pouco apelativo, ele fala que o nome do livro é Trabalhe 4 horas por semana, fuja da rotina, viva onde quiser e fique rico. Isso daí é a chamada deles. Mas o que eu peguei desse livro é em relação a você otimizar o teu tempo. Sabe, você realmente priorizar aquilo que é essencial, que puxa muito do essencialismo. Então, que foi um livro também que foi um mindset, mudou o mindset totalmente. Mas aqui ele coloca mais práticas do que você pode fazer. Ele é um livro um pouco antigo, então, não antigo, mas digamos que ele ainda tem alguns métodos um pouco mais antiquados. Mas a essência dele é muito bom. E se a pessoa usar no pé da letra, ele te ensina como que você pode realmente passar do teu trabalho normal que você tenha, independente do que você tem, a conseguir trabalhar somente 4 horas por semana e ser rico com isso. Então é bem diferenciado, porém você acaba tendo que ser um cara muito, muito, digamos que assim, ambicioso no teu trabalho, sabe? Mas é um baita de um livro, e recomendo para todo mundo que quer otimizar o seu tempo,
ou se quiser chegar no patamar de trabalhar apenas 4 horas por semana. Eu comecei a ler agora, mas eu já gostei do que eu li, que é o Inteligência Emocional. Eu vejo que é a coisa que mais está dando o que falar aí para vendedores, empresários, que a maioria das pessoas sabe o técnico, sabe vender, sabe negociar, sabe empreender, mas chega na hora que dá o problema, parece uma criança, né? E aí não sabe lidar com a situação. Tem vários casos aqui, então a gente sabe que muitas vezes tem gente que não sabe trabalhar sob pressão, a nível de chegar em casa chorando, se desesperando, e tu tem inteligência emocional para trabalhar com tudo isso, é a melhor coisa. Estou lendo isso aqui porque eu quero melhorar, embora eu acho que eu já aprendi bastante com os outros livros que eu li, mas esse aqui ele aplica muito na prática. É o mais reconhecido, né? Todo mundo fala do Daniel Goleman, que é PhD nesse assunto, e ele explica bem um passo a passo aí para te criar o teu mindset evoluído para nessa parte de inteligência emocional, poder trabalhar isso, porque hoje até as empresas contratam gerentes que tecnicamente muito inteligentes, mas são demitidos, vamos dizer assim, não digo pouco tempo depois, mas são demitidos depois porque não tem inteligência para trabalhar sob pressão. Então, uma melhor alternativa, eu acho que é isso, e todo mundo tem que conhecer, para todo o serviço. Você que até lembrou de uma entrevista que eu estava vendo, acho que foi na véspera de ter começado agora, o Aprendiz, que voltou até agora. Que eu estava vendo nas entrevistas deles antes do programa, eu não sei se foi o Justus ou o Zé Marques que falou, mas até que foi o Justus, tipo, do porquê que tem aquelas provas. Por exemplo, dessa temporada agora, vendo a primeira prova, foi tipo com bombeiros, tipo, com incêndio, coisa assim, daí tá falando por que tem essas provas, que muita coisa assim, técnica tu aprende, mas tipo, eles querem levar a um estresse para ver como é que é a tomada de decisão em momentos assim, de adrenalina, de estresse, onde gera o caos mental. É isso que eles querem provar, eles querem provocar caos, querem gerar isso para ver a inteligência emocional das pessoas, como é que nesse momento que elas reagem. Poxa, eles exigem muito disso. Dizem que um verdadeiro caráter da pessoa você consegue colocar à prova quando ele está no momento de objeção. Quando você prensa essa pessoa na parede com alguma coisa muito forte, sabe? Quando, por exemplo, você tem uma briga com alguém ou você tem uma discussão, geralmente o caráter da pessoa ela aparece de verdade em situações assim, sabe? Então essa parte do que o Justus falou, o Marcos falou, faz todo sentido. Vamos colocar essa galera num momento de muito conflito, de agonia, para ver qual que é a decisão. Se os caras vão querer matar um ao outro para sobreviver ou se vão querer se ajudar, no caso. Isso é legal. Só para retomar aqui, tem um pessoal que está conversando com a gente. A Fernanda Retamar falou que já leu o 4 horas por semana, achou muito bom, e ela quer saber quando é que a gente vai falar sobre livros de finanças. É verdade, tem que começar a ler. Interessante, gosto. Pois é, o Rafa é especialista, né? Tem que puxar o barco aí, tá lendo Puxa do 1.000 ao o milhão, barco, tá? porque o único que eu li, não bem de finanças, mas é O Homem Mais Rico da Babilônia, que é simples pra caramba, mas... E é prático, né? Nossa! É prático. Esse livro eu também li, e assim, ó... Fácil de ler pra caramba. Antigo, e é um dos livros assim, ó, cara, fala, não, se tu tá ganhando 100 moedas, tem que viver com 90, e 10 tu vai guardar. Cara, mais básico que isso não tem, cara. Pode ver que quanto mais básico o livro, mais fácil e mais sentido faz disso, e mais a gente indica. Pode ver que todos os livros que a gente falou, todos eles são vocabulário bem fácil. E você pode ver, ó, é fácil, todos eles ali tem faz bastante sentido pra gente, a gente lê, todo mundo se identifica. Quanto mais identifica, o cara vai passando. Esse é um livro que eu indico até para pessoas que não têm o hábito de ler, porque ele é rápido, ele é simples pra caramba. Espero que não caia ali o celular da live. E cara, ele conta uma história legal, assim, são coisas bem simples, assim, sabe? Então, quem não tem o hábito da leitura, quer começar, pode pegar esse livro. E outra, te ajuda financeiramente também, porque é a essência dele. Se o Rafa tiver mais algum livro de finanças aí ou quem sabe na tua lista, se tem algum aí. Até eu tenho mais um que eu anotei, o terceiro livro que eu anotei, que esse é o que eu indico se tu não tá lendo ainda, claro, vale muito para quem já tem o hábito de leitura, e para quem não lê, para mim, o primeiro livro que eu indico é esse aqui, porque vai ajudar em tudo isso, que é o Hackeando Tudo. Que serve para o Ryan, que, cara, eu comecei a ver todos os livros dele, que o cara, eu acho massa pra caramba. E, cara, tem muitos porquês de tem que ler esse livro. O primeiro estudo que
A linguagem dele é extremamente simples, é tipo... Boa noite. Vamos ficar até que horas? Nossa, Estamos finalizando já. 15 minutinhos no máximo. É? Tá, eu aguardo. Retomando aí, tipo, então, que a linguagem dele é extremamente simples. É como se estivesse conversando com um gurizão, assim, que é... Que é o Ryan? Ele escreve realmente como se fala, então é Exato. legal pra caramba. É aquele negócio que quebra muitas objeções, sabe? Porque eu não tenho tempo pra estar lendo, beleza? Esse livro vai te ajudar a arrumar tempo. Tem dicas de relacionamento, que não tá muito bom. Tem dicas pra relacionamento, pra fazer networking. Que finanças não tá legal. Beleza? Tem dicas pra finanças, que é extremamente prático. Cada capítulo, digamos assim, que 2, 3 páginas no máximo, que é muito fácil de leitura e, cara, é um dos livros que eu mais tenho grifado. Que é um que eu tenho ainda lá, que volta e meia é bom dar uma olhadinha, tipo, que mudou muito. Agora quase caiu. Agora tá meio capenga aí o negócio. Nossa, a câmera aqui tá 1000%. Essa é a nossa Tech Ó, Pix aí. a Fernanda assim hackeando tudo, é top ele também, é bom e que é muito prático. Dica de produtividade também, todo mundo deveria ler, é verdade. Pra quem conhece o Ryan ali, né, que já viu o conteúdo dele, ele bota bem na prática mesmo, né? O cara realmente, o conteúdo pra quem é pessoal, que eu até quase comprei o infoproduto dele. Não, mas não vai cair, nossa câmera ali tá 100%. Pra quem consome bastante conteúdo dele, principalmente, eu sei que assim, ó, ele é mastigado também demais. Colocando bem na prática mesmo, e ele trabalha muito aquela questão do networking, porque ele se relaciona bem, ele não tem, vamos dizer assim, não tem casa em nenhum lugar, mas onde ele vai ele pode ficar, porque ele tem amigos por todo mundo. Botando bem tipo, pra achar que, cara, é extremamente... alguns casos que tem algumas coisas que fala no livro que eu uso até hoje. Algumas já conhecia antes, mas enfim, tipo... Pomodoro eu não uso. Mas tem ele tipo, indica plugin pro Chrome, que, por exemplo, eu tenho lá, acho que é Facebook. Eu não lembro o nome agora, mas tipo, é um plugin que tu coloca e tu entra no Facebook. Tu não vai mais ter uma linha de tempo. Tua timeline acabou. Tu vai entrar no Facebook e vai aparecer lá uma frase motivacional em inglês. E se tu quiser ver algo, tu vai ter que pesquisar e ver, tu vai só naquilo que tu precisa. Tu não vai ter aquela coisa de uma timeline infinita que tu vai rolando, e nunca vai ter, que é onde a pessoa entrou pra ver uma coisa, ficou rolando, passou uma hora. Então, tipo, isso aí, cara, é bem legal mesmo. É verdade, não lembrava. Isso é massa. Então, galera, quanto tempo de live aí? Até um livro que acho que é o mais batido aqui, que até achei incrível que ninguém falou dele. Acho que a gente já tinha que quando acabou de ler, falava que, cara, todo mundo precisa ler esse livro, que é o Essencialismo. A gente falou nele, só que a gente já falou tanto nele que, mas tipo, Já teve por isso que ninguém falou. podcast enorme dele. Verdade. Mas ele realmente, divisor de águas. Com certeza entra nessa família do... Total. Tu precisa ler esse livro. Total. Exato. Eu tenho vários aqui que eu poderia falar isso, mas eu acho que esses aí são os mais. Filtrar, assim. senão... Eu vou filtrar, senão a gente conversa e você vai ficar longe. Eu ainda vou falar do livro do Schwarzenegger um dia, que é um dos meus favoritos também. Bom pra caramba. Beleza. Eu sei que temos algum recado final aí? Cara, quero mandar um salve aí pra quem assistiu a nossa salve. live, né? Quem ficou aí, os nossos 3 sobreviventes que estão aí. Obrigado aí pela audiência, os nossos fãs, ou a nossa fã, não sei, né? Não, tem vários. Tem vários. E a gente vai continuar trabalhando conteúdo, vamos começar a trabalhar mais dicas e é isso aí. Qualquer recado que precisar, manda um direct, manda um alô, a gente conversa. Com certeza, a gente vai estar sempre produzindo conteúdo, também agradecer a todo mundo que veio, principalmente os nossos amigos, né? E de preferência aproveitar e divulgar isso aí para todo mundo, também para ajudar a gente a alcançar mais pessoas, trazer esse hábito que é bom para todo mundo, né? E curte, manda para os amigos, é tipo o Rinodê aqui. Você manda para 2 amigos, seus 2 amigos mandam para 4 amigos. Se um dia a gente convidar a galera para uma reunião, eles vão ficar com medo, né? Então, pois acho que é isso. Tipo, recado não só pra fechar. Obrigado pra quem tá vendo ao vivo. Valeu pra quem assistiu até o final também aqui no gravado.
Beleza. É isso aí, compartilhar isso aí para chegar para mais pessoas, que a intenção é estar divulgando esse hábito da leitura, que é um bem maior, né? Tipo, que ninguém tá ganhando nada ali para isso, a intenção é realmente tipo, Expandir. tipo, até porque quanto mais pessoas ao teu redor têm essa mentalidade, estão a fim disso, melhor fica o teu ciclo, a média das tuas pessoas ao redor melhora. Então por isso que é bacana pra caramba, então divulga aí. E vamos lá, pô. Obrigado pra quem esteve aí com a gente. Beleza. Até a próxima. Quem sabe logo mais a gente começa a fazer alguns conteúdos aí com convidados. Opa, tá na hora já. Fica de olho aí, valeu, até mais.